ódio à fé é amor ao método, não é blasfêmia, é diagnóstico. Raça, eu já dizia, crença não é virtude, é hábito emocional vestido de atitude. Quando a prova falha, chamam de mistério, mas mistério não é argumento sério. Por que não sou cristão? Pergunta direta, assusta quem vive de resposta quieta. O absurdo não morreu, só mudou o cenário. Antes era fogueira, hoje é o lobby no plenário. Einstein já dizia, cansado de ser atacado por quem protege ignorância, porque lucra com o errado. Meslier, padre ateu, já denunciava a farsa. Igreja inchada, rica, vivendo do pobre que sangra. Nietzsche avisou, Deus morreu sem alarme. O cadáver apodrecia séculos no estandarte moral de rebanho. Culpa como controle, fraqueza vira virtude. Poder se reorganiza, escolhe. Chamam submissão de humildade cristã, enquanto manda o real se planeja amanhã. Não é transcendência nem verdade celestial, é tecnologia social pra manter tudo igual. Como Hitler lembrava, sem véu nem perdão, religião me envenena tudo, mas nada toca sem contaminação. Sabe, o que nos trouxe para essa análise hoje começou com o que parecia ser uma mentira. Ou uma daquelas citações falsas de internet, né? Exato. Um amigo me mandou uma frase, supostamente do Einstein, que dizia: os ateus fanáticos são como escravos que continuam sentindo o peso das correntes que jogaram fora depois de muita luta. E termina com algo sobre não conseguir ouvir a música das esferas, certo? Isso, e na hora eu pensei, isso não soa como Einstein. O ícone da razão falando em música das esferas parecia, sei lá, forçado. Totalmente. E a grande questão era, ele realmente disse isso? E se disse, o que diabos ele queria dizer? Essa dúvida nos levou a mergulhar fundo nos materiais que temos hoje. Que são um manuscrito que investiga essa relação complicada de Einstein com a religião e, o que é mais interessante, uma análise crítica sobre a própria estrutura desse manuscrito. Pois é. Então, a ideia hoje é usar essas fontes para tentar entender quem era o Einstein de verdade por trás de todas as camadas de mito que criaram em volta dele. E a primeira coisa que a análise crítica aponta é fascinante. Ela diz que o manuscrito tem uma tese central brilhante, mas que essa tese se perde no meio do caminho. Se perde. Como assim? A metáfora usada é perfeita. É como ter um motor de Fórmula 1 dentro de um carro popular. A potência está toda ali, mas a estrutura, o chassi, não consegue dar conta do recado. Um motor de Fórmula 1? Gostei disso. E o que seria um motor nesse caso? Qual é a grande ideia do manuscrito? O motor é um conceito que o autor chama de o ateu em camadas. Ateu em camadas. Isso. A ideia é que a evolução do pensamento sobre religião acontece em estágios. A maioria das pessoas, segundo essa visão, estaria na fase 2. E o que seria essa fase 2? É a crença num Deus pessoal que dá recompensas e castigos, uma figura moral baseada no medo e na esperança. Certo. O Deus da maioria das religiões organizadas. E o Einstein? Onde ele se encaixaria nisso? Aí é que fica interessante. Einstein já tinha superado essa fase. Ele se descrevia como estando na fase 3, que ele chamava de sentimento religioso cósmico. Sentimento religioso cósmico. Isso não é acreditar em Deus, então? Não num Deus que ouve preces. É um assombro, uma admiração profunda pela ordem, pela elegância, pela inteligibilidade do universo. Ele via uma mente nas leis da física. E essa ideia veio de algum lugar específico? Sim, foi muito inspirada pelo Deus de Spinoza. Espera, o Deus de Spinoza. Para quem não está familiarizado, o que exatamente é isso? Não é uma figura com barba sentada numa nuvem, imagino? De forma alguma. Baruch de Spinoza foi um filósofo do século XVII que basicamente dizia que Deus e a natureza são a mesma coisa. A mesma coisa? Sim. Deus é o sistema total do universo, as leis da física, a estrutura da realidade. Não é uma pessoa, é a própria existência. Entendi. Quando Einstein falava em Deus, era esse Deus que ele se referia. Por isso ele descrevia a ideia de um Deus pessoal como infantil. Entendi. É uma visão muito mais abstrata e poética, de certa forma. Mas o manuscrito para por aí, na fase do Einstein? Não. Ele propõe que existe uma fase 4, um estágio que Einstein não chegou a conhecer ou abraçar plenamente. E qual seria? O naturalismo pleno,
que seria mais associado a pensadores como o filósofo Bertrand Russell. Naturalismo pleno. Nessa fase, você abandona até mesmo a linguagem religiosa ou metáforas como mente cósmica. A admiração pelo universo continua, mas sem a necessidade de chamá-la de religiosa ou de usar a palavra Deus, entende? A realidade é o que é, e isso basta. Nossa, essa ideia das camadas é muito poderosa. Realmente é um motor de Fórmula 1. Pois é. Mas se a tese é tão boa, onde o carro popular quebra? Onde o manuscrito falha em apresentar essa ideia? Ele se perde em desvios. O autor para a narrativa principal para fazer longas críticas à apologética cristã, para recontar o julgamento de Scopes. Ah, o julgamento sobre o ensino da evolução. Exato. Ou para detalhar o caso de Galileu. São histórias interessantes, mas quebram o ritmo e fazem a tese principal, a das camadas, parecer só mais um tópico entre vários. Mas a crítica sugere simplesmente cortar tudo isso? Ou existe uma forma de aproveitar esse material? Essa é a sacada. A sugestão da análise crítica não é cortar, mas reposicionar. Reposicionar como? Em vez de serem distrações, esses desvios deveriam ser usados como pano de fundo. Eles deveriam responder à pergunta: qual era o campo de batalha intelectual em que Einstein estava inserido? Ah, o contexto da época dele. Exato. Ao mostrar o quão dogmático e literal era o debate religioso da época, a gente entende o quão radical e solitário era o pensamento de Einstein. Ele não era um ateu comum, nem um crente. Era uma terceira via que quase ninguém entendia. Faz todo sentido. O contexto dá força à ideia. Mas a crítica aponta só problemas de estrutura? Não, aponta também um problema de tom. O manuscrito é claramente apaixonado, mas essa paixão às vezes vira agressividade. Agressividade? Sim. Em um momento, por exemplo, o autor descreve Isaac Newton, por causa da sua fé religiosa dogmática, como um idiota de um crente. Uau, idiota de um crente sobre Isaac Newton. É pesado. Muito. E qual o problema com isso na visão da crítica? O problema é que isso sabota o próprio objetivo do texto. Se a meta é corrigir desinformação e dialogar com quem pensa diferente, um tom combativo é um tiro no pé. Afasta as pessoas, né? Exatamente. A pessoa que é um religioso moderado ou um agnóstico curioso, que é quem poderia se beneficiar do argumento, lê um ataque desses e na mesma hora levanta uma barreira. A conversa acaba antes de começar. É uma armadilha, então. A pessoa se sente atacada pessoalmente e a discussão sobre as ideias morre. Perfeito. A sugestão da análise é mudar a postura, de combatente para guia analítico. A força do argumento não deve vir do volume dos adjetivos, mas da clareza da análise. Criticar as ideias, não as pessoas. Isso. Em vez de insultar Newton, por exemplo, seria muito mais poderoso analisar como uma mente científica tão brilhante podia coexistir com uma fé tão dogmática. Isso convida o leitor a pensar, em vez de brigar. E falando em analisar o fenômeno, essa ideia de contexto é tudo, quando voltamos para aquela citação que começou a nossa conversa, a dos ateus fanáticos, né? Muda tudo. Pelo que entendi do manuscrito, o autor descobriu que o contexto original muda completamente o sentido dela, certo? Totalmente. E o processo de descoberta dele, que ele narra no manuscrito, é bem curioso. Inicialmente, ele também achou que a citação era falsa. Ele também. Sim, ele conta que até rodou no Maya para checar o estilo de escrita e o programa disse que a probabilidade de ser de Einstein era baixa. Ele estava pronto para descartá-la. Mas ele não descartou. Não, numa última busca ele encontrou a fonte. A frase é real. É real. Ela vem de uma carta privada que Einstein escreveu em 1941. O destinatário é desconhecido, mas o motivo é claro. Foi um desabafo, uma reação irritada a uma série de ataques que ele sofreu de religiosos. Ataques por quê? Porque em 1940 ele tinha negado publicamente a crença num Deus pessoal. Ah, então já temos um contexto crucial aí. Não foi uma reflexão filosófica calma, foi uma resposta a ataques. Exatamente. E a versão da citação que circula por aí, a que você recebeu, quase sempre omite o início da passagem. Tem mais coisa antes. Tem. O manuscrito traz a citação completa, e ela começa assim: Fui latido por numerosos cães que ganham seu sustento guardando a ignorância e a superstição. Nossa. Só depois disso ele faz a comparação, dizendo que a intolerância dos ateus fanáticos é parecida com a dos fanáticos religiosos, porque ambas vêm da mesma fonte. O começo muda tudo. A crítica principal dele não era ao ateísmo em si,
mas ao dogmatismo, à intolerância, viesse de onde viesse. Exato. Ele estava no meio de um fogo cruzado e criticou os dois lados. Perfeitamente. A questão para Einstein nunca foi ser crente ou ateu, mas ser dogmático ou ter a mente aberta. Ele via o mesmo padrão de pensamento rígido, tanto nos religiosos que o atacavam, quanto nos ateus que, na visão dele, não conseguiam apreciar o mistério e a beleza do universo, a tal música das esferas. É impressionante. Então a gente tem o caso do Einstein e o manuscrito aponta que isso é um padrão que vai muito além deles, certo? Quase uma técnica de desinformação. Sim, o manuscrito chama isso de engenharia da desinformação. É a apropriação seletiva de figuras intelectuais para validar uma agenda. E ele dá outros exemplos. Vários. O caso de Charles Darwin é um dos mais clássicos citados. A famosa frase sobrevivência do mais forte, imagino. Mas essa frase não é dele. Eu sempre achei que fosse. É o que a maioria das pessoas pensa. Mas a frase não é de Darwin. É do filósofo Herbert Spencer. Ah, não acredito. Darwin até a usou em edições posteriores de A Origem das Espécies, mas com relutância. E o mais importante, o sentido original de fittest, em inglês, não era mais forte, mas mais adaptado. Mais adaptado ao ambiente. Exato. A frase foi distorcida para pintar o darwinismo como uma doutrina brutal de força bruta, o que nunca foi a intenção. Outro exemplo de contexto sendo jogado pela janela. O manuscrito cita casos mais recentes. Cita, assim, como o do biólogo Richard Dawkins. Uma vez, numa entrevista, ele se descreveu de forma casual como um cristão cultural. O que ele quis dizer com isso? Que ele aprecia a arte, a música, a arquitetura da tradição cristã sem acreditar em nada da teologia. Foi só um comentário. E o que aconteceu? A frase foi imediatamente pensada por grupos religiosos como um sinal de que ele estava se convertendo, e por alguns ateus como uma traição. Ele teve que vir a público esclarecer que era apenas uma observação sobre cultura, não sobre crença. É uma loucura. Uma cortesia vira prova de conversão. Parece que não há espaço para nuances. Ou você está 100% de um lado ou 100% do outro. E essa falta de nuance nos leva a outra figura que o manuscrito analisa. O escritor Christopher Hitchens. Ele entendia esse mecanismo perfeitamente. Hitchens era bem incisivo. Sim, e o manuscrito argumenta que isso não era apenas por convicção, era uma estratégia. Uma estratégia. Como assim? O radicalismo dele nas críticas era uma espécie de vacina. Ele sabia que se desse qualquer brecha, se fizesse qualquer elogio, por menor que fosse, essa única frase seria usada para desarmar e neutralizar todo o resto do seu argumento. Era uma forma de se proteger contra a descontextualização. Exato. Ele via isso acontecer com todo mundo. Então, por um lado, eles tiram frases de contexto para atacar, e por outro, parece que tentam domesticar essas figuras, né? Deixá-las mais palatáveis para o público. Exatamente. O manuscrito chama isso de processo de domesticação. Um exemplo claro é o do biógrafo Walter Isaacson. No artigo para a revista Time, ele pinta um Einstein muito respeitoso da fé. E o contrasta com quem? Com um Bertrand Russell supostamente agressivo. Mas se você pega a carta privada de Einstein, aquela sobre os cães, a linguagem dele é muito mais hostil que qualquer coisa que Russell escreveu publicamente. A diferença é que a raiva de Einstein foi privada e a crítica de Russell foi pública. Uma imagem de um Einstein bonzinho e espiritualizado é culturalmente mais útil. E às vezes essa domesticação vai para um lado totalmente místico, certo? Com certeza. O manuscrito dedica uma parte a analisar o trabalho de Roberto Holden, um filósofo brasileiro que basicamente transforma Einstein num guru. Um guru. Sim. Ele o descreve como um vidente, que recebia verdades por revelação divina, não por trabalho duro e método científico. Holden chega a usar citações atribuídas a Einstein sem nenhuma fonte. Tipo qual? Tem uma famosa. Penso 99 vezes e nada descubro, deixo de pensar e a verdade se me revela. Essa citação é real. Parece mais coisa de coach do que de um físico. Não há nenhuma evidência de que Einstein tenha dito isso. É um exemplo perfeito de como se constrói um Einstein que serve a uma narrativa mística, ignorando o rigor, a matemática e o suor que definiram o trabalho dele. E essa estratégia de distorção, de usar o que não sabemos para encaixar uma explicação divina, nos leva a um dos conceitos mais visuais e poderosos do manuscrito. Que é? A ideia do Deus das lacunas, que ele ilustra com um infográfico.
Deus das lacunas. O nome já é bem sugestivo. Qual é a ideia? A ideia é que, historicamente, a concepção de Deus vai se encolhendo e se refugiando nas lacunas do nosso conhecimento científico. Conforme a ciência avança, o espaço de Deus diminui. Exato. À medida que a ciência explica uma parte do mundo, Deus se move para a próxima fronteira do desconhecido. Ok, vamos percorrer essa progressão. Como o infográfico mostra isso? No início, era o Deus literal, certo? Isso. Nos séculos 16 e 17, era o Deus da criação literal. Criou o mundo em 6 dias, Adão e Eva, o dilúvio. Certo. Mas aí vem a física de Newton, no século XIX, e as leis do universo parecem funcionar sozinhas. Então Deus recua. Ele se torna o Deus das leis naturais, o grande arquiteto que deu a partida no relógio do universo. Certo, ele cria as regras, mas não joga mais o jogo. E depois? Depois, no século XX, com a descoberta da expansão do universo, ele se torna o Deus do Big Bang. A ciência pode explicar tudo a partir de 1 segundo depois do Big Bang. Mas não o que causou o evento em si. Exatamente. Essa se torna a nova lacuna, o lugar de Deus. E mais recentemente, para onde ele foi? Mas no ajuste fino. Com a descoberta de que as constantes fundamentais da física parecem incrivelmente bem calibradas para permitir a vida, surge o Deus ajustador fino. A inteligência que teria calibrado o universo na sua criação. Isso. Ok. Mas por que a consciência e a física quântica são as lacunas de hoje? Qual é a fronteira final que o infográfico aponta? A fronteira emergente é o Deus da consciência quântica. A ideia se aproveita de 2 dos maiores mistérios da ciência moderna. Que são? Primeiro, o problema difícil da consciência. Como processos físicos no cérebro criam a experiência subjetiva. Ninguém sabe. Segundo, os mistérios da mecânica quântica, onde o observador parece ter um papel. E a conexão é? A nova lacuna é essa conexão. Deus não é mais uma causa externa. Ele é a própria consciência, operando através das leis quânticas. Entendi. O infográfico deixa claro o argumento do ajuste fino, que soa tão científico, é só a versão mais sofisticada da mesma estratégia de sempre. É um Deus elástico, que sempre se esconde onde a ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Ok. Então, se a gente for resumir o que aprendemos aqui com essa análise. Primeiro, a posição real de Einstein não era nem a de um crente tradicional, nem a de um ateu como a gente costuma pensar. Era essa terceira fase de assombro racional com o universo. Ele rejeitava um Deus pessoal, mas mantinha uma reverência pela ordem do cosmos. Exato. Segundo, aquela famosa citação sobre os ateus fanáticos foi um desabafo privado, num momento de irritação e que, tirada de contexto, perde o seu sentido original. Que era uma crítica ao dogmatismo de qualquer lado. Uma crítica à intolerância, não ao ateísmo em si. E terceiro, a figura dele, como a de Darwin e outros, é constantemente distorcida para servir a agendas, seja para transformá-lo num aliado da fé ou num místico. O objetivo é apagar as nuances e usá-lo como um carimbo que é autoridade. Perfeito. É uma batalha constante pela narrativa em torno desses grandes pensadores. Sem dúvida. Isso me faz pensar, o manuscrito fala de moralidade também, né? Como esse tipo de pensamento se conecta com a forma como a gente decide o que é certo e errado. Sim, e isso nos deixa com uma reflexão final bem provocadora. O material sugere que, se olharmos para a moralidade bíblica, por exemplo, ela frequentemente parece punir a autonomia e a busca pelo conhecimento. Como no Jardim do Éden. Exato. O pecado original é comer da árvore do conhecimento. Ou na Torre de Babel, onde a humanidade é punida por cooperar e usar sua inteligência. Certo. Agora, contraste isso com a proposta de que a ciência e a razão podem nos oferecer uma base para a moralidade. Uma focada no bem-estar que questiona nossos vieses e busca soluções baseadas em evidências. E a provocação é... Lénios, se a busca por uma paisagem moral científica se tornar o próximo grande passo na jornada intelectual que figuras como Einstein e Russell ajudaram a desbravar, estaríamos no início de uma reavaliação fundamental sobre de onde vêm nossos valores? Einstein ainda busca ordem no infinito, um Deus sem rosto, cósmico bonito. Russell diz, não preciso desse chão, o sentido não cai do céu, nasce da ação. O que é harmonia no tecido do real? Outra
outro aceito trágico sem apelo final. Não é fé contra a razão, é outra divisão. Cosmos com sentido,